Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom dia a todos. Temos homens, né? Então a gente fala todos, mas a maioria são, como diz a nossa querida irmã, meninas. Eu quero também agradecer a você que está aí na internet, que essa palavra venha ao encontro do teu coração, como vem ao meu, porque primeiramente Deus fala conosco, para depois Ele nos usar como instrumento para outros e outras, né? Então eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a irmã Jaqueline pelo convite e pela confiança que ela tem em me ceder o púlpito que é dela e também ao Ministério Melhor Idade, a qual ela tem liderado com muita excelência. Então, ela já praticamente na oração, ela falou sobre o que nós vamos compartilhar hoje. Felicidade. Eu pedi a Deus para que Deus viesse falar primeiramente comigo. E nesses dias, os quais nós temos estado tão mais tristes, né? Aí Deus falou no meu coração, então por que não falar sobre alegria, felicidade? Bom, nós temos no Evangelho vários textos. Eu poderia usar até Gálatas, que fala sobre alegria como um dos atributos do fruto do Espírito. Mas aí o Senhor veio falando comigo de uma maneira muito especial, de uma maneira ilustrativa. E é isso que eu quero compartilhar com você. A irmã Jaqueline orou, mas eu só quero pedir mais uma coisa a Deus. Que Ele venha primeiramente me esvaziar, porque eu não tenho nada para entregar para vocês, nada. Mas Deus tem. O Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, é esse que agora tem que estar na primazia, na prioridade da manhã. Porque o nosso Espírito é quem fala com o Espírito de Deus e Ele vai nos respondendo todas as coisas. Pai amado, em nome de Jesus, esvazia a Valéria, mas enche-me, Pai, com o Teu Espírito, para que eu venha falar aquilo que está primeiramente em Teu coração. Eu quero te agradecer por isso, e o faço, em o nome de Jesus, amém. Amém. Querida, parece que quando nós pensamos, né, em um pouco sobre homens e mulheres que estão na melhor idade, o que vem à nossa cabeça? Você já parou para pensar? Não em você, mas na comunidade de homens e mulheres que estão na melhor idade. Como é que são as características destas pessoas, né? Eu vou falar o que eu acho, o que eu vejo, o que eu entendo. Eu acho o seguinte, são pessoas que têm rotinas bem tranquilas. Tudo tem exceção, tá bom? Tudo tem. Mas tem rotinas mais tranquilas porque não estão presas a relógio, né? A maioria não está. Algumas talvez por conta de um afazer, ou de um filho, ou de um neto, ou de um marido, possa ainda estar. Mas normalmente, quando a gente chega na melhor idade, a gente tem as nossas rotinas mais tranquilas, e tem que ter mesmo, tá? Já trabalhou tantos anos, não é verdade? Então agora tem que estar assim. Agora eu acho interessante que também gostam de acordar um pouquinho mais cedo. Eu não sei se é porque já teve rotinas mais intensas e acabou se condicionando a acordar cedo. Acho que é isso. Outra coisa que eu vejo, uma outra característica, é o tipo de alimentação. O médico já falou para mim, falou assim, Valéria, olha, você tem que se alimentar com coisas mais saudáveis. Mas como eu tenho um filho numa idade bem jovem, aí é um tal de pizza, hambúrguer, aquelas coisas, e eu entro nessa comida. Faz bem não.
mas é uma rotina alimentar mais saudável. Enfim, são alguns estereótipos que você e eu poderíamos aqui ficar falando, mas que são coisas boas. Mas será que só isso define uma comunidade da melhor idade? De homens e mulheres, rotinas tranquilas, acordar mais cedo para aproveitar o dia. Eu amo aproveitar o dia. Antes de me converter, eu gostava da noite. É sério. Gostava. A noite começava para mim às 22 horas. Depois que eu me converti, aí acho que Deus trocou. Eu amo o dia. Gosto de acordar cedo, gostava de sair com meus filhos quando eram crianças, apesar de não dormir cedo. Enfim, mas não é só isso. A melhor idade é saber olhar para a vida com olhos de quem já tem experiência. Tem história suficiente para conseguir extrair o que há de melhor em cada situação que se apresente. É dar a outros também o privilégio de estar ao nosso lado. Olha aí. É privilégio que nós, que vocês dão a outras pessoas mais jovens ou da mesma faixa etária de estar ao nosso lado. É também dar a essas pessoas uma grande oportunidade de aprender com aqueles que têm uma história de vida mais longa e compartilhar das histórias, dos ensinamentos e das experiências. Afinal, quantas experiências a melhor idade tem? Quantos momentos marcantes? Quanta vida acumulada nos anos. Gente, isso é um privilégio. Realmente, os da melhor idade são relatos vivos de que o mundo muda constantemente e que felicidade não precisa ter idade. Não precisa. Para sermos felizes, não precisa ter idade. Mas de tudo que se carrega a melhor idade, vocês podem ter certeza, há algo em vocês, há algo que está carregando nessa faixa etária, que deslumbra, ou que deveria deslumbrar, toda uma sociedade. E eu quero ler um texto com você. Eu disse que a explanação que Deus me deu, ela é ilustrativa. Nós vamos fazer comparações de algo que Deus fala na sua palavra, mas de algo marcante. Salmo capítulo 92. Nós vamos ler 3 versículos, mas versículos esse que tem tudo a ver com a felicidade, com o crescimento e com a constância que Deus dá a todos aqueles que estão na melhor idade. Não é à toa que esse nome é para aqueles que estão nessa faixa de tempo. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 92, a partir do verso 12. Eu vou ler do 12 ao 15. Você que está aí na internet, siga comigo. O justo florescerá como a palmeira. Quantos justos nós temos aqui? Levanta a mão para mim. Deixa eu mexer com você um pouco, senão você vai dormir. Amém? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na melhor idade, darão frutos,
serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você está acompanhando ali, né? Eu propositalmente troquei a palavra velhice por melhoridade. Tá bom? O Senhor fala conosco na sua palavra. Desenvolve em nós, Pai, o espírito como a palmeira, como o cedro do Líbano. Em nome de Jesus. Amados, eu quero ler com você ilustrar com você, trazer para você, comparar com você o texto que está aqui. Os versículos os quais Deus nos deu. Ele diz no verso 12, ainda do Salmo 92, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o Líbano. A palmeira florescerá e o cedro crescerá. Repete comigo. A palmeira florescerá e o cedro crescerá. Recebe isso, tá bom? A palmeira, ela cresce no deserto. Você sabia disso? Mas não se alimenta da areia do deserto. Traz isso para a sua vida. Traz isso para um contexto de vida. Se você está no deserto, eu quero dizer para você que no deserto você cresce, mas você não se alimenta das coisas que lá estão. Porque no deserto não tem nada que preste, só tem areia. Concorda comigo? E serpente, misericórdia. Não é isso? Mas só que elas vivem, olha aí, porque as suas raízes encontram águas profundas no meio do terreno arenoso. Pois algumas dessas árvores têm raízes, pasmem, gente, de até 300 metros. Tem ideia do que 300 metros? Né? Quando vai chegando assim o sinal do trânsito, coloca assim 100 metros, né? Tu multiplica isso por 3. São as raízes dela. Mas é no meio da adversidade que ela floresce e dá frutos onde outras árvores não dão, porque elas morrem. Essa palavra é para você. Porque você falou a palmeira florescer. Queridas, agora vamos falar do cedro. O cedro é uma árvore majestosa, que cresce em grandes alturas nas montanhas, principalmente da Turquia e do Líbano. A sua madeira é considerada nobre, porque não se deteriora facilmente. Ela tem uma bela cor avermelhada e um perfume agradável, e por crescer lentamente. A madeira do cedro é muito densa, compacta. Por esse motivo, ela é extremamente resistente. Diga assim, eu sou. Fala para você. Uma palmeira que vou florescer no meio do deserto. E o cedro que vou crescer de maneira linda, vistosa, lentamente. Você recebe isso em nome de Jesus? Você recebe isso porque esse texto diz, na velhice ainda darão frutos. Tá bom? Os justos da melhor idade florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro, mas de qualquer maneira não, em fé, em esperança nos corações. O Salmo 34, verso 17, fala, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Isaías 44, verso 3, fala também, e olha que a palmeira, ela está em terreno arenoso, no deserto. Fala assim, pois derramarei água na terra sedenta.
torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole. Minha irmã, você que acabou de orar, que disse que aonde não sabe estar, aonde ele está, eu quero dizer para você que o Senhor, nesta manhã, no seu texto, porque a melhor profecia é a palavra, e ela diz para você, e para muitos de nós aqui, que Ele vai derramar do seu espírito na nossa descendência, na nossa prole, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Você sabe disso? Você tem noção disso? Enquanto você está aqui, você o busca. E por conta de você o buscar, você é vista como justa. O Senhor está derramando do seu espírito para a nossa descendência, sobre a nossa prole. Ele faz assim. Ele dá crescimento à nossa descendência. O verso 13, ele diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor. Eu tenho o hábito de dizer que a casa de Deus somos nós, né? Nós somos tabernáculos vivos do Senhor, do Altíssimo. Isso aqui é um prédio. Aqui é onde nós nos reunimos. Mas aqui também é um lugar de derramar de bênção, porque o Salmo 133 fala. Quando nós estamos em comunhão, na comunidade, o Senhor aí derrama a bênção da vida para sempre. Mas os que estão plantados na casa do Senhor, novamente o Senhor fala da palmeira, do cedro do Líbano. E ele diz, florescerão novamente, só que agora ele tira o foco do deserto, aonde não morrem, e ele diz assim, nos átrios do nosso Deus. Sabe o que ele quer dizer para mim e para você? Para cada um de nós que estamos aqui? Que nós somos plantados como casa de Deus. E nós vamos florescer nos átrios. Ele está dizendo o seguinte, quando nós chegarmos nos átrios, na presença de Deus, nós vamos chegar com frutos. Eu não estou falando do fruto do Espírito, que é um só, mas eu estou falando com frutos. Nós vamos entregar algo para o Senhor. Eu gosto muito, muito de pensar que quando eu chegar na presença do meu Jesus, Ele vai olhar para mim como vai olhar para cada uma de vocês, ou cada um de vocês, dos homens que estão aqui, ou na internet, e vai dizer assim, o que é que você me traz? Ele só quer uma coisa, vidas. E vidas são os frutos. E aí a palavra, ele fala claramente que estão plantados na casa do Senhor, florescerão, darão frutos nos seus átrios, no nosso Deus, entregarão algo para Ele, diz o verso 13. Eles vivem, vamos vivificar na presença de Deus. A prioridade das nossas vidas deve ser a de estar constantemente na presença do Senhor, seja o lugar que for. Tem um louvor um pouco mais antigo, também não tão antigo, deve ter uns 10 anos, da Andréia Fontes. E ela canta sobre a presença do Espírito. Eu não vou cantar, porque eu não tenho a voz da Bruna, não tenho a voz do João. É melhor não cantar, né? Cada um com seus dons, talentos e habilidades. O meu não é de cantar. Mas é interessante que ela canta um louvor muito interessante. E ela diz assim, varrendo casa, lavando louça. Seja lá o que você estiver fazendo, fale ao seu Deus, ore ao teu Senhor, sinta a presença dEle. Se você está no ônibus, está no BRT, se você está no trem, no metrô, se você está aqui ou fora daqui, se você estiver comendo uma pizza, não importa.
O que importa é que você quer estar anelada a Ele, constantemente na presença dEle. Porque desfrutar da presença do Senhor, pasme, é um privilégio para poucos, mas não por causa dEle, por nossa causa. Por quê? Porque vários crentes não conseguem desfrutar dessa presença maravilhosa. Entram num processo religioso. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Eu estou fazendo igual o Daniel. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Mas é algo mecânico. Aquela oração fria. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? Vocês não estão olhando para mim, vocês estão na presença do Altíssimo. E estão se relacionando com Ele. Aqui o que está sendo entregue é mensagem vindo do trono dEle. E eu tenho que crer que sim, porque senão o que eu estaria fazendo aqui? Então nós estamos nos relacionando. Pastora, está orando? Sim. E vocês também. É isso. Orar é desfrutar, é se relacionar, é querer estar, é chamar para perto, é ser amiga, é ser amigo de Deus. Mas tem alguns crentes que entram num processo religioso. Aí, hora de manhã, que eu vou trabalhar, vou para a faculdade. Hora no almoço, mas tem que orar rápido para a comida não esfriar. E hora à noite. Hora de dormir. Não é assim? Eu nem oro à noite, para não ser falsa. Se eu deitar, eu durmo. Eu prefiro não orar. Não assim. Mas é tão bom quando a gente entra naquele processo de 1 Tessalonicenses que diz: orai sem cessar. Aí você chama como amigo, chama como alguém que quer estar perto. É assim. Mas esses crentes, aí eu estou falando para a igreja, não conseguem desfrutar da sua presença porque se ocupam com inúmeras coisas. Não tem tempo, não tem compromisso. Uma vez eu gosto de escrever, tá? Vou falar uma coisa para você, gosto. Não sou exímia escritora, não sou. Mas eu gosto. O meu devocional é escrevendo. É Ele. São as minhas cartas para Deus. E uma vez eu falei sobre distrações, porque eu estava muito distraída. Isso aqui, ó, é uma distração em tanto. E aí a gente vai levando as distrações. Pior que são distrações que até são lícitas. Qual é o problema de você estar no celular, estar respondendo uma mensagem, colocando amém, glória a Deus, aleluia? Mas será que isso, em excesso, não tira um pouco o tempo? Ontem estávamos numa reunião aqui, com o pastor Josué, alguns pastores. Estávamos falando de algumas coisas, e de repente alguém trouxe um dado muito interessante. Que o brasileiro, em média, fica em torno de 9 horas nas mídias por dia. É mais do que um turno de trabalho, né? Turno de trabalho são 8. Enfim. Estar na melhor idade é poder administrar o tempo, a fim de desfrutar da presença do Senhor. É estar nos seus atos e poder já desfrutar do banquete. Ele vai estar conosco, Ele disse que Ele estaria, que Ele não ia beber do fruto da videira enquanto nós não estivéssemos com Ele. Mas estar na presença do Senhor é poder comer daquilo que Ele fala, é sentir o perfume dEle, é poder ter manifesta a sua presença. E a melhor idade tem tempo para desfrutar do melhor. É entender que agora deve ser de qualidade o tempo. E por tal receber os benefícios que são atrelados à presença do Senhor. Moisés, um senhor com provavelmente mais de 80 anos.
Por saber da presença e da importância de Deus, para triunfar por os obstáculos. E aí, vou fazer aqui um adendo. O que Deus mandar você fazer, faz. Não tem tempo. Moisés foi chamado já bem idoso, aos 80 anos. Posso falar uma coisa para vocês? Tem hora que eu digo assim para Deus: Senhor, eu vou me aposentar de verdade. Porque eu sou aposentada mesmo, tá? Me aposentei e trabalhei 38 anos no Serviço Público Federal. Depois de 2 anos, eu vim, agora eu trabalho aqui. Sou integral aqui. Mas tem hora que eu digo assim: Senhor, vai ter um tempo que eu vou me aposentar. De verdade. Eu tenho um filho que mora em Portugal e, de repente, vou para Portugal para o meu filho. Aí o Espírito Santo diz assim: você que pensa. Não dá. Porque aquilo que ele deu a você é irrevogável. Entendeu? Porque quando você chegar diante dele, ele vai te perguntar: lembra do que eu te dei? Por que tu me devolves? Já falei isso aqui. Então não importa. Quando Deus te chamar para algo, não use a desculpa que às vezes eu penso em usar. Ah, Senhor, olha a minha idade. Aí. Eu tenho em torno de 10 células base de adolescente. Outro dia me chamaram para eu falar, eu falei: Jesus, agora eu passo por aqui, ó, tia. Eu falei: bom, tá bom, agora eu virei tia. Deus sabe de todas as coisas. E Moisés, ele entendendo a importância da presença de Deus, disse que não sairia do lugar aonde estava se Deus não fosse com ele e com o povo. Isso é em Êxodo 33:15, o qual ele diz: se a tua presença não for conosco, não faça subir daqui. A gente deve querer estar constantemente na presença do Senhor. Em 1 João capítulo 1, verso 3, diz que a presença de Deus significa comunhão, segurança, descanso, descanso. Estamos cansados, cansadas. Vai para Ele. Vai, toma esse negócio aí. Quero não. Isso não me pertence. E Ele recebe. E Ele provavelmente diz assim: toma meu fardo, que é leve e suave, e dá o teu. Quando estamos debaixo da presença de Deus, nós estamos seguros. O Salmo 91 fala isso. E a gente não pode esquecer que nós fomos chamadas para desfrutar disso. Você sabe por que você foi criada? Ontem, na aula de batalha espiritual, eu estava falando isso. Com um propósito. Para passar por essa terra só, trabalhar, casar, ter filho, ter marido, ter esposa, ir para a igreja, dar um passeio de vez em quando? Eu e você fomos criados com um propósito. Se relacionar com Deus. É isso. Deus, quando Ele te criou, Ele falou assim: vou fazer a Jaqueline. Vou fazer ela do jeitinho que ela é. Para quê? Para eu me relacionar com ela. Falar com ela, estar pertinho dela, chamar ela de filha, colocar ela como líder de uma comunidade de homens e mulheres da melhor idade. É para isso. O resto é consequência. São consequências da vida. Não troca a presença de Deus por nada. Não existe nada neste mundo que seja mais valioso do que Deus, o Altíssimo. E aí esse texto, ele termina dizendo sobre frutos. Frutos. Ele diz lá, deixa eu voltar aqui o texto. Ele diz lá no terminal, lá no 14, na velhice ainda darão frutos. Mas não é qualquer fruto. Diz assim: serão viçosos, vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Por isso são frutos. É aquilo que a gente vai devolver para Ele. Mas a gente não vai. Na melhor idade, você não vai devolver qualquer coisa.
Diz que os frutos serão viçosos, vigorosos. E você vai poder dizer, ele é minha rocha. E nele não há injustiça. Pastora, você não sabe o que eu passo. Eu imagino. Mas a palavra de Deus diz que no Senhor não tem injustiça. A palmeira, ela é notada. Nós já falamos que somos palmeiras aqui, né? Cedros do Líbano. A palmeira ela é notada pelos seus frutos abundantes. Ela é notada, ela é vista. A palmeira. Por causa do caule? Não. Por onde ela está plantada? Não. Ela é notada pelos frutos que ela dá. E eles são abundantes, são muitos. O seu cacho, olha só, o cacho, pode dar até mais de 200 frutos. E ele cresce até 60 metros. Você tem ideia do que é isso? E agora trazendo essa ilustração para as nossas vidas, erguendo-se para o sol. Não é para baixo, não é para o lado, é para cima. Você entende o que está se falando aqui? Aleluia. E tem mais, tá? Diz também que dentro do seu fruto, ou chamado coração, algo se caracteriza. Há uma água, meu Deus, da mais alta pureza e vitaminada. Dentro dos frutos da palmeira, aquela palmeira que está lá no deserto, tá? Ela é vista pelos cachos, pelos frutos. E dentro do fruto, chamado coração daqueles frutos, existe uma água pura, vitaminada. João capítulo 7, verso 38, diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantas palmeiras temos aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então eu quero dizer para você que dentro dos seus cachos, dentro dos seus frutos, a água pura. E a água você sabe quem representa, não sabe? É o Espírito Santo de Deus. E você vai saciar a sede de muitos. O salmo, o texto desse salmo, o verso 14, tem uma promessa maravilhosa para que estão na melhor idade. Que todos que se achegam a Deus pela fé, a sua alma íntima será preenchida com essa água viva. Mas não é pouca. É com a abundância de paz, de alegria, de amor, de longanimidade, de esperança, de felicidade. E que fluirá sobre muitos, fluirá sobre os outros. E esse fluir é a manifestação da presença, da graça, da unção de Deus. É isso que vocês são. É isso que eu sou. É isso que vocês também são. Jovens ainda, mas recebe essa palavra para a vida de vocês. A melhor idade, a felicidade não tem idade. Ela tem apenas uma postura de querer a presença de Deus, de buscar a Deus, de ter Deus, de chamar de amigo, de pai. De querer ser uma palmeira ou cedro do Líbano. De poder ser visto com cachos, com frutos
mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da angústia. A felicidade, de fato, não tem idade. Não tem. 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Sei. Mas uma coisa eu sei. A abundância de vida sobre a vida de vocês e sobre a sua descendência. Ficamos em pé em nome de Jesus.